Opa, aqui é o Ailton, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Espero que todo o material que eu já tenha publicado aqui te ajude a ver alguma coisa a mais que você não via até hoje, que você não viu. Espero que eu consiga te ajudar a chegar em algum lugar além do que todo esse lugar que você já chegou até hoje. Você gosta de verdades? Então, se você gosta de verdades, esse aqui é o vídeo que eu tô fazendo pra você, tá? Já começa esse vídeo aqui falando que eu tenho plena consciência que eu não tenho postado muita coisa aqui. Eu não tenho estado muito junto com você que é inscrito do canal, que gosta de seguir meus materiais, tá? Mas, como eu sempre disse em outros vídeos, eu não sou youtuber, tá? Eu não tenho meu tempo dedicado ao YouTube, não tenho dedicado meu tempo, não tenho meu tempo dedicado, não é o meu objetivo dedicar isso às mídias sociais. Eu tenho meu tempo dedicado aos alunos ou às pessoas que querem consumir aquilo que eu posso ensinar e querem chegar em algum lugar mais prático com tudo isso que eu posso ensinar. Eu sinto que aqui no YouTube, no Facebook, por e-mail, eu não consigo ter uma, uma, uma eficácia, né? Eu não consigo penetrar da maneira correta, da maneira ideal nos seus resultados. Então não adianta eu ficar aqui vindo falar coisa que você vai acabar tentando usar de uma maneira que não é a ideal. E aí o que vai acontecer é que você vai achar que isso não funciona, como várias outras coisas que você vê na internet por aí e realmente não funcionam. Mas isso que eu estou postando aqui, ela funciona dentro de uma mentalidade específica, dentro de uma execução específica. Então, eu preciso que as pessoas tenham a vontade de vir junto comigo para aplicar isso daqui, porque daí eu consigo explicar da melhor maneira possível como é que tudo funciona. É aí que eu consigo trazer para as pessoas o resultado que elas procuram. É realmente aí que eu consigo ter impacto no resultado que as pessoas procuram, tá? Então já começo aqui as verdades. Você quer ter resultado definitivamente nisso aqui? Então vou te falar mais algumas verdades, tá? Em primeiro lugar, eu vejo live, tá? Eu vejo lives que não são as minhas, obviamente, né? Vejo lives por aí, vejo vídeos, vejo metodologias e eu posso te afirmar o seguinte: qualquer coisa que interfira no seu emocional não traz resultado para você, tá? Justamente porque você não tem o controle sobre isso que você vai executar e simplesmente porque envolve dinheiro, tá? Você está colocando o seu dinheiro num negócio que você não tem controle e isso desperta a sua fragilidade emocional. Então, para você ter resultado numa coisa que você não consegue dominar, você precisa blindar o seu emocional de alguma maneira, tá? E essa maneira, a melhor das maneiras de blindar esse emocional não é utilizando metodologias que você simplesmente tenha que aceitar o resultado, tá? Como assim? Por exemplo, quando a gente assiste jogos no InLive e tenta fazer uma leitura como que o time está jogando, se tem chute a gol, se tem não sei o que, se o jogo tá over, se o jogo tá under. Isso eu sempre falei, tá? Estou reforçando aqui. Essa avaliação passa por sensores, né? É uma avaliação sensorial.
É a sua visão, é a sua audição, é a sua percepção extra lógica, tá? Você está criando uma tentativa de perceber aquilo que está acontecendo. E como você não domina isso que você está tentando avaliar, você vai fazer uma avaliação que para você parece ser a correta e na verdade pode não ser a correta. E no longo prazo, isso não vai funcionar, porque toda vez que você tentar fazer dessa maneira, vai despertar o seu emocional. As suas próximas decisões vão ser decisões baseadas na última experiência emocional. Isso eu não vou fazer, isso eu tenho medo de fazer, isso eu estou inseguro de fazer, né? Já fiz aquilo ali outro dia, me deu head, né? Então você vai se basear exclusivamente na sua última experiência emocional. Isso não funciona. Para mim, como é que funcionou? Funcionou quando eu tive que perceber uma maneira de abandonar a necessidade de dependência da minha avaliação, porque eu sabia que eu não era profissional. Eu não podia depender das minhas avaliações, porque elas não eram as corretas. Então eu fui tentar aprender uma forma de ler a coisa como ela era, né? Sem envolvimento de achismo, né? Eu acho que é isso. Então eu tentei criar uma metodologia que tivesse na minha cara, que a coisa tivesse me dizendo, que eu simplesmente tivesse que interpretar, sem especular, tá? Como por exemplo, vou abrir aqui no Academia das Apostas um jogo aleatório para te explicar. Eu não posso dizer, tá? Se eu olhar um confronto direto de um time, eu não posso, seja ele qual for, eu peguei isso daqui aleatoriamente, tá? Eu não posso dizer que o time da casa vai ganhar se eu não consigo perceber matematicamente a probabilidade, tá? Matematicamente, qual dos times vem sendo mais forte, entre aspas, né? Qual dos times vem tendo um desempenho melhor que o outro? Eu não posso especular sobre isso da minha maneira, porque a probabilidade me diz outra coisa, muitas vezes. Então eu não posso olhar para o vídeo e dizer que um time está melhor que o outro, se a probabilidade de exposição do meu dinheiro pode me dar prejuízo. Por exemplo, a probabilidade aqui diz que o time da casa vem sendo melhor que o visitante. Se na hora que eu for assistir o jogo, a minha metodologia for exposição de longo prazo, né? de longo tempo, né? Ou seja, vou fazer uma lei na zebra. Aí eu deixo o meu dinheiro exposto na lei até pegar o green, até pegar o gol, que seja, e sair do mercado. Tá? Vou ficar exposto ali até conseguir o que eu quero. E esse até conseguir o que eu quero pode me dar prejuízo se eu não dominar o que eu tô vendo. Eu não posso dizer que o stream é uma coisa que eu possa me embasar sempre para fazer isso, porque o stream pode me enganar. Eu posso estar vendo um trecho do jogo onde um time está melhor que o outro e de repente o negócio muda. Então eu preciso entender como é que isso pode mudar. Eu preciso entender em que etapa do jogo essa mudança do que eu estou vendo pode acontecer. E isso não depende do meu sensor de avaliação, né? Depende do que eu estou lendo aqui. E isso sim é um fator de resultado no longo prazo, porque eu posso voltar aqui, depois da minha exposição, eu posso voltar aqui e atestar
o que está correto e o que está errado, porque isso aqui não muda, isso aqui não é variável a ponto de um dia acontecer uma coisa e outro dia acontecer outra, tá? Outra coisa, vejo muita gente avaliando o jogo sobre chute a gol, né? Mas agora tem chute, agora não tem chute. Saiba que isso daqui, ó, isso daqui é feito, esse gráfico que está aqui, ele só está aqui porque o time é treinado para fazer isso que está aqui, tá? Ele é treinado para se desempenhar dessa maneira aqui. Então, os times, quanto mais o campeonato passar, é que esse aqui está muito no começo, por isso que aqui tem um gráfico muito pequeno, aqui, com muito pouco detalhe, né? Mas em campeonatos mais avançados, a gente consegue perceber qual é o treinamento do time, quando que ele se desempenha melhor, quando que ele se desempenha pior. E isso tem impacto sobre o jogo, ok? Isso tem impacto sobre o resultado, aquilo que você espera da sua entrada. Então, você precisa ter uma visão mais abrangente a respeito das probabilidades, tá? Eu não posso querer avaliar uma coisa que, na verdade, ela não é, tá? Eu não posso dizer que um Fusca é um Porsche se eu tô vendo que não é provável que esse Fusca seja um Porsche, né? Eu posso até querer que ele seja, mas ele não é. Ou seja, eu não posso olhar para um jogo onde tem um time atacando, naquele momento, atacando o outro, se o motivo que leva isso a acontecer não é o que eu acho que é. Eu não posso dizer que um time ataca o outro, por isso ele vai fazer um gol. Porque o motivo de um time estar atacando o outro pode ser apenas estratégia do time que está sendo atacado. Por exemplo, o Chelsea. O Chelsea tem esse tipo de estratégia, né? Ele recua as linhas, ele dá campo para o adversário cair na própria armadilha, né? O adversário ataca o Chelsea, dá espaço e o Chelsea contra-ataca. E é assim que, na maioria das vezes, o Chelsea consegue chegar em gols de avanço no placar. O Chelsea faz um gol, faz 1-0 e adota essa estratégia. Ele recua as linhas, dá campo para o adversário só para poder tentar fazer mais gols, né? O Chelsea não é um desses times que martela o adversário o jogo inteiro. Ele age como estratégia, tá? Dependendo, ele reage ao que o adversário faz em campo. Então, eu não posso afirmar que um time está atacando o Chelsea e por isso eu tenho que fazer uma entrada contra o Chelsea ou a favor do outro time, porque eu posso muito bem ser enganado por aquilo que eu estou vendo, né? Se a minha metodologia, eu não estou falando de scalping, eu não estou falando de estratégia de curto prazo, tá? Eu não estou falando de metodologia de curta exposição, onde você vai entrar, esperar um pouquinho e sair logo em seguida. Estou falando de entrada de quem adota metodologia de entrada longa, né? Fica esperando o negócio acontecer, faz a entrada e fica esperando o gol, fica esperando vitória do time e tudo mais. É disso que eu estou falando, tá? Se você tem essa metodologia, você não pode se basear em coisas que você não controla. Você tem que se basear mais em coisas pré-definidas. Você tem que usar o potencial do time dentro daquilo que ele pode te dar. Porque senão você vai ser sempre enganado e o seu emocional sempre vai para o espaço, certo? Outra verdade que eu preciso te falar é sobre a leitura dos dados, tá?
quando eu comecei a fazer isso aqui, quando eu comecei a tentar fazer essa leitura de probabilidades e colocar o meu dinheiro nisso, a primeira coisa que eu percebi logo em seguida foi que número frio não funciona, tá? Por que número frio não funciona? Porque os times executam objetivos ao longo de uma temporada. Ele começa com um objetivo e é motivado ou desmotivado a esse objetivo com o passar do tempo. E é exatamente isso que causa variância. Então, eu entendi, a primeira coisa que eu aprendi logo depois de criar uma metodologia baseada em probabilidades foi que eu deveria me preocupar com a variância. Eu deveria entender de que maneira a minha leitura matemática poderia ser influenciada pela subjetividade, pela variância. E aí eu comecei a estudar de que maneira a minha leitura matemática poderia ser enganada pela porção humana dos times, ok? Então, uma verdade que eu preciso que você entenda é que número frio não funciona, tá? Média de gol marcado não funciona. Média de gol sofrido não funciona. Se você lê os últimos 5 jogos e tenta fazer uma entrada baseada nisso, não funciona. Se você tentar botar motivação no time, não funciona. Entendeu? Existe uma rede intrincada de detalhes que a gente precisa avaliar na hora de fazer uma entrada. E isso não depende do stream do jogo. Não depende de time correr para lá e correr para cá. Depende somente da sua capacidade de avaliação das probabilidades, desde que você coloque como ingrediente o objetivo do time naquele jogo que você pretende fazer. E essa leitura da objetividade do time é plenamente possível antes do jogo começar, tá? Existem vários detalhes que eu ensino para os meus alunos a ler, né? Eles leem junto comigo aqui todos os dias, para a gente desmistificar, entre aspas, essa subjetividade e não cair em armadilhas, ok? Então, a segunda não, né? Mais uma verdade que eu preciso que você entenda é que a variância precisa ser estudada. Você não pode, nem mesmo quando você segue o live, se é que você segue o live, né? Ver um time atacando o outro por um tempo X de jogo para depois tomar uma decisão se vai entrar ou se não vai. Isso te engana justamente por causa da variância, né? Os times atacam, como eu já falei, os times atacam por algum motivo e não atacam mais por outros motivos. E esses motivos são pré-determinados. A gente estuda esses motivos aqui todos os dias. E uma outra verdade que agora talvez você nem tenha pensado nisso. A escalação dos times, tá? A escalação dos times, um de frente para o outro, diz muito, muito mesmo, do que é que pode vir a ser um determinado jogo. Se ele pode ser mais difícil ou mais fácil, tá? Basta que você entenda como ler essas escalações. Existe uma forma correta de ler isso para você decodificar a subjetividade envolvida no jogo. Será que o time vai querer jogar ou não vai? Hoje, será que ele vai querer jogar ou não vai? Será que ele vai executar a estatística que eu estou lendo aqui? Será que hoje ele vai querer executar isso aqui? Vai ou não vai, dependendo do jeito que os times entram em campo, ok? Então você precisa ver. Se você não faz isso, recomendo fortemente que você comece a olhar de alguma maneira as escalações dos times, tá?
Outra verdade que eu preciso que você entenda é que o campeonato pode começar de um jeito e acabar de outro. Então, aquilo que você executa no começo do campeonato não é o mesmo que você executa no fim do campeonato. Justamente porque os times executam objetivos durante a temporada. Tá? E a variância é causada bem por causa desse motivo. O objetivo que os times têm durante a temporada. Recomendo fortemente que você entenda a motivação e a desmotivação dos times ao longo dessa temporada. É possível entender isto previamente, sem precisar olhar para o stream, tá? Eu não assisto jogo nenhum para fazer a minha entrada. Jogo nenhum. Eu não olho absolutamente nada de stream. Nada de stream. Todas as minhas decisões são baseadas no que eu leio previamente. E eu faço uma união, né? Eu ensino os alunos a fazerem essa união entre a parte matemática e a parte subjetiva. Se você quer entender como faz isso, recomendo que você me procure, me pergunte como é que funciona, tá? Eu te explico com detalhes como é que é isso. Bom, como eu falei, né, eu tenho plena consciência de que eu não tenho colocado ultimamente muito material aqui, que eu não tenho potencializado muito o canal, e eu pretendo mudar um pouco isso, tá? Então eu vou começar, eu vou tentar mandar mais materiais aqui em vídeo, em texto, por e-mail, tá? Às vezes eu vou mandar texto por e-mail e não por vídeo. Então eu recomendo que na descrição do vídeo aqui você se inscreva no newsletter para receber os materiais no seu e-mail. Vou mandar nos próximos dias, vou mandar uma série no e-mail, tá? De como é que eu consegui fazer para chegar até aqui. Vou mandar algumas decisões que eu tomei para conseguir chegar nesse estágio que eu cheguei agora, que os meus alunos conseguem chegar também, fazendo um compilado dessas decisões, né? E eu vou fazer uma reestruturação do clube de membros, tá? Eu vou deixar esse clube de membros um pouco mais prático, de uma maneira que, se você quiser fazer parte, você consiga usar de maneira mais prática o potencial que existe nessa metodologia toda que eu ensino aqui, tá? Então, eu vou fazer uma reestruturação desse clube de membros. Então, recomendo que você se inscreva no canal, acione aí as notificações para receber o aviso, né, de novos vídeos, se inscreva no newsletter para receber tudo isso direto no seu e-mail, sem precisar vir aqui às vezes. Recomendo que você me procure, tanto aqui quanto no Facebook, fazer suas perguntas. No Facebook também vou começar a postar algum tipo de material escrito, né? Material digital na fanpage. Então, se você se você não curte a fanpage, vai lá no Facebook, curte, tá? Vou deixar o link aqui. E é isso. Existem outras verdades que, além dessas que eu falei aqui, né? Existem outras verdades que eu ainda quero falar para você. Vou tentar fazer isso nos próximos vídeos. E então, fique atento
para não ser enganado por coisas que você não controla. O seu emocional está em jogo. Então, por falar em emocional, você precisa dominar aquilo que faz para que você consiga ter consistência, para que você evite fazer coisas que te dão prejuízo e foque e tenha mentalidade para focar somente naquilo que gera resultado positivo, sem saber o que você está fazendo, o que dá lucro, o que não dá, né? Com embasamento, você não vai chegar nunca em lugar nenhum e vai ficar todos os meses rodando do mesmo jeito, ok? Para não ficar muito grande o vídeo, é isso que eu tinha para falar. Muito obrigado, bons greens e até o próximo vídeo.